Esse bebê com superpoderes é enviado para a Terra após um terrível ditador tomar conta de seu planeta. Só que conforme ele cresce, as pessoas começam a tratá-lo como uma aberração, e ele decide tentar esconder seus poderes para tentar viver uma vida normal. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Super Lopes, um filme de comédia e aventura lançado em 2018. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos em um pequeno planeta chamado Cheaton, que é governado pelo ditador conhecido como Almirante Scorba. Mas esse cientista aqui está empenhado em trazer mais liberdade para o seu planeta, e por isso ele cria um bebê geneticamente modificado com a ajuda da sua esposa, na esperança de que essa criança derrote o ditador. No entanto, Scorba fica sabendo do nascimento do bebê e começa a se aproximar do laboratório para acertar as contas. Então a mãe do garoto pede que seu marido Jan esconda ele do ditador, mas o cara explica que o garoto não ficará seguro nesse planeta, e por isso Jan coloca seu filho em uma espaçonave e envia ele para um planeta distante conhecido como Terra, para ele pousar bem nos Estados Unidos. E aí a mãe do garoto diz que ele voltará para salvá-los quando crescer, e Scorba entra no laboratório acompanhado de seus soldados e pergunta onde está o bebê. Porém Jan e a sua esposa se recusam a contar, só que a filha do ditador chamada Agatha lê a mente de Jan e descobre que o garotinho está a caminho da Terra. E decidido a capturar o garoto, Scorba coloca sua filha em uma espaçonave também, e a envia para a Terra, prometendo que ela se sentará no seu trono um dia se cumprir essa missão. Mas o que Agatha não esperava é que a nave do bebê fosse bater em um satélite e mudasse a rota por conta disso, fazendo assim que Lopes caísse na Espanha e Agatha nos Estados Unidos. Após isso, um casal do interior está andando de carro, e a nave do garoto passa por ambos em alta velocidade e lhes assusta. Logo eles saem do veículo, e Maria decide se aproximar ao ouvir o choro de um bebê. E aí eles encontram o pequenino dentro da nave, e Maria pede para ficar com ele, porque ela sempre quis ter um filho, e nunca conseguiu. Então o Sr. Lopes, que é o marido dela, aceita adotar o garotinho, e decide chamá-lo de Juan Lopes. Só que o garotinho ainda não aprendeu a usar a sua super força, e por isso ele quebra sem querer o dedo do seu novo pai. Em seguida, o cara leva Juan para sua casa, e tenta raspar o bigode do garotinho, mas os pelos crescem novamente poucos segundos depois. Alguns anos se passam, e vemos que Juan cresceu bastante, e que sua força só aumentou, a ponto dele mandar o médico voando com um chute, e conseguir erguer um carro como se não fosse nada. Após isso, o garoto está na aula, e tenta usar a sua supervisão para colar, mas sem querer ele acaba disparando um laser na prova do seu coleguinha. E o que falar dessa menina que pediu para o garoto embalar mais forte, e ele mandou ela voando direto pro espaço. E um dia, Juan está jogando futebol, e decide usar sua super velocidade para marcar um gol. Só que tanto os outros jogadores quanto os pais deles ficam irritados, e xingam o garoto porque pensam que ele está trapaceando. E ao chegar em casa, Juan conta tudo o que aconteceu, e reclama com seu pai, mas o cara explica que isso é covardia, porque os outros garotos não têm poderes. Então o dia do aniversário do Juan finalmente chega, porém nenhuma criança comparece na festa dele, porque acham que ele é algum tipo de aberração. E para aconselhar seu filho, Lopes explica que o garoto seria mais valorizado se tivesse nascido em um país de primeiro mundo, e que morando na Espanha a melhor coisa que ele poderia fazer é ser medíocre, e fingir que não tem nada de especial. Portanto, Juan assopra as velhinhas do bolo, e pede para ter uma vida normal. Uma pena que ele assoprou forte demais. E ainda bem que os pais adotivos do Juan chegaram antes do governo quando a nave caiu na Terra, já que do contrário, o moleque estaria sendo dissecado em alguma base militar, sem contar que os pais deles provavelmente teriam sido calados só por terem visto a nave cair. E eu acho que vários de vocês já devem ter notado as semelhanças entre essa história e a do Superman, já que ambos foram enviados para a Terra após acontecer um desastre em seu planeta natal, e o Superman também foi achado e criado por um casal que vivia no interior. Mas é óbvio que isso não é uma cópia mal intencionada, e sim só uma paródia de comédia. Mas de volta à história, 20 anos se passam, e Juan acorda assustado ao receber uma ligação do seu chefe Jaime, que quer saber por que ele ainda não chegou ao trabalho. Mas o espertinho mente que já está no escritório, e usando sua super velocidade ele toma banho e se veste rapidamente, chegando no local antes que seu chefe descobrisse a mentira. Logo, os dois começam a conversar, e Jaime conta que contratou uma mulher só porque quer paquerá-la, o que é para lá de estranho. E o pior de tudo é que eu já tive um chefe assim, e vocês galera? Além disso, Jaime convida Juan para uma festa depois do trabalho que ele está organizando, mas o cara diz que não está interessado. Após isso, Juan coloca uma moedinha na máquina, mas o doce que ele escolheu não desce, e por isso ele levanta a máquina com a sua super força, e a chacoalha para fazer o doce cair. Só que de repente a nova funcionária chamada Luísa chega, e Juan percebe que essa é uma antiga conhecida da época da faculdade. Então os dois começam a conversar, e ela conta que teve que fazer 8 entrevistas de emprego para conseguir a vaga, porque Jaime queria passar o máximo de tempo sozinho com ela. Contudo, ele não é o único interessado na funcionária nova, já que Juan convida ela para a festa que terá depois do trabalho, sendo que antes ele tinha recusado o convite e nem pretendia comparecer. Após isso, a hora da festa chega, porém 99% dos funcionários vão embora, e só ficam esses 3 e mais 2 zeladores, sendo que Jaime forçou os zeladores a ficarem para a festa. E logo em seguida, Luísa fica desconfortável depois de receber um abraço do Jaime, e mente que precisa ir ao banheiro para conversar em segredo com uma amiga,
delegacia e contar que está sendo assediada pelo cara. E aí Juan usa sua super audição para escutar a conversa e fica feliz quando Luísa diz que se sente mais confortável porque ele está na festa. Porém, quando a mulher volta, Jaime pede para Juan ir buscar gelo, só para os dois ficarem sozinhos. Então ele usa o seu bafo congelante na água da pia da cozinha para conseguir gelo, sem precisar ir até o mercado para comprar. Mas ao voltar para a festa, ele descobre que Luísa foi embora porque Jaime passou dos limites. Com isso, Juan tenta consertar as coisas e usa sua super velocidade para chegar na estação de metrô em que Luísa está e convida ela para comer uma pizza. Já no local, Juan não perde tempo e pergunta se a mulher tem namorado. Mas antes que ela pudesse responder, um grupo de jovens arruaceiros chegam no local e começam a fazer barulho. E por isso, Luísa fica irritada e dá uma bolsada em um deles. Juan tenta acalmar todo mundo para evitar uma briga, porém os jovens derrubam ele no chão e o cara fica se segurando para não dar o troco, já que ele quer manter os seus poderes em segredo para não ser tratado como uma aberração, assim como aconteceu no passado. Após isso, Juan está esperando o metrô para ir para casa e começa a pensar nos conselhos que seus pais lhe deram sobre não revelar seus poderes para ter uma vida boa e normal. Só que inesperadamente o metrô passa descontrolado por Juan e usando a sua super audição ele escuta o maquinista explicando que os freios quebraram. Com isso o cara fica sem escolhas e começa a correr atrás do metrô e os passageiros veem ele passando através das janelas. Logo Juan alcança a próxima estação e se prepara para parar o metrô quando ele chegar. Porém o cara percebe da pior forma que não tem a força necessária para isso e portanto ele usa um plano B, envolvendo uma mangueira de incêndio e duas vigas de metal para parar o metrô. E após o perigo ter passado, as pessoas da estação encaram Juan, mas ele rouba um boné e tenta sair do local sem mostrar seu rosto para as câmeras de segurança. Já no dia seguinte, as notícias sobre o ato heróico do cara começam a se espalhar e chegam aos ouvidos de Agatha, que assim como Juan cresceu e agora é dona de uma empresa bilionária que fabrica eletrônicos, como por exemplo esse robô aqui que limpa a casa inteira. Então Agatha acessa a mente dos clones robóticos que ela criou e consegue ver a gravação de Juan correndo em alta velocidade nos trilhos da estação. E por mais que o rosto do cara não apareça, ela lhe associa ao bebê geneticamente modificado que Jan mandou para a Terra. Enquanto isso, Juan chega no trabalho e percebe que todos estão vendo a notícia sobre o metrô desgovernado. Só que felizmente ninguém nota que é ele correndo. E aí Luísa começa a conversar com o cara e diz que essa história de super-herói não passa de uma campanha de marketing feita por alguma empresa. Além disso, Luísa conta que Jaime continua assediando e segundo ela, um super-herói que se preze deveria nascer nos Estados Unidos ou no Japão e não num lugar como a Espanha. E se essa galera acha que a Espanha é ruim, imagina se morassem aqui no Brasil. Com isso, Juan se sente um pouco ofendido e tenta explicar que aquele homem na estação pode não ser um super-herói, e sim só uma pessoa comum querendo fazer o bem. Após isso, Jaime reúne todos na frente da TV, e o repórter conta que a empresária mais famosa do mundo, Agatha Miller, está vindo para a Espanha para tentar conhecer o homem misterioso com superpoderes e parabenizá-lo pelo seu ato heróico. E galera, eu não sei se vocês perceberam, mas essa parte do metrô é uma paródia da cena em que o Peter Parker para o trem no Homem-Aranha 2, já que em ambos os casos o trem estava prestes a chegar no fim da linha, e tanto Peter quanto Juan não conseguiram parar o trem só usando a força, e tiveram que trocar para o plano B, com Peter utilizando as suas teias e Juan usando aquela mangueira de incêndio. Outra coisa interessante é o método que Agatha usou para controlar o mundo sem ninguém perceber, usando os eletrônicos que sua empresa fabricou para vigiar secretamente as pessoas, sendo que fora da ficção existem casos parecidos com o TikTok e o Facebook, que foram acusados de espionar seus usuários. O Marquinhos Zuckerberg teve até que ir se explicar no Senado americano, e eu imagino que qualquer um aqui já conversou umas coisas aleatórias e depois essa coisa foi sugerida em alguma propaganda por aí. Mas de volta ao filme, Agatha entra em contato com seu pai e conta que finalmente conseguiu achar o bebê geneticamente modificado. Porém, o almirante Scorba reclama pelo fato de ela ter levado 30 anos para achá-lo, mas a Agatha explica que nunca parou de trabalhar e que todas as casas do mundo têm pelo menos um aparelho que a empresa dela fabricou e que secretamente vigiam as pessoas. No entanto, Scorba continua zangado e diz que irá destruir a Terra junto com sua filha se ela não capturar Juan logo. Já de noite, o cara está em um ônibus a caminho do restaurante para jantar com Luísa, só que Agatha usa um aparelho potente para emitir uma mensagem sonora que somente Juan consegue escutar. Contudo, o cara começa a sentir fortes dores na cabeça ao escutar a mensagem, e Agatha pede para ele ir até a empresa dela. E após chegar no local, o cara finalmente se encontra com Agatha e ela lhe convida para jantar, explicando que veio do mesmo planeta que ele e que ambos são extraterrestres. No entanto, Juan não acredita nessa história e mente que não tem superpoderes, mas Agatha tenta lhe convencer falando que no planeta deles, o cara poderá ser ele mesmo, e não precisará mais esconder seus poderes por medo de ser excluído da sociedade. Mas Juan está atrasado por um encontro com a Luísa, e por isso tenta ir embora a qualquer custo. Mas Agatha lê a mente dele e descobre que ele gosta da sua colega de trabalho, então para detê-lo, ela chama uma tropa de robôs combatentes, e Juan mostra que não entende nada de luta, mas graças à sua super força e velocidade, ele consegue se sair bem. Os robôs até tentam esmagá-lo com o peso dos seus corpos, mas o cara joga eles para longe, assim como Neo fez com os incontáveis clones do agente Smith. Logo, Juan entra no elevador e um dos robôs diz que ele não conseguirá sair do prédio, mas Agatha ordena que eles deixem o cara ir embora, porque
porque agora ela sabe que o ponto fraco dele é a Luísa. E aí ela pega o casaco que Juan deixou para trás e acha o cartão de trabalho da moça. Mais tarde, Agatha coloca seu plano em ação e assume o controle de um aspirador de pó que a empresa dela fabricou para conseguir escanear o copo de café que Luísa estava bebendo no escritório. Portanto, o robozinho aspirador consegue o DNA da Luísa e invade o computador dela para enviar o DNA para a Agatha. Porém, Jaime, que está trabalhando até a tarde, percebe isso e leva um choque do robô ao tentar pará-lo. E aí o cara xinga o robô e ele fica ofendido, mostrando que as máquinas também têm sentimento. Mas logo, o robô começa a perseguir Jaime e revela que tinha pernas escondidas, só que o cara pede a ajuda dos zeladores e junto eles conseguem destruir esse robô encapetado. Só que infelizmente as informações foram enviadas com sucesso para Agatha, e Jaime até tenta alertar Luísa sobre isso, mas ela bebeu mais do que os tiozinhos que ficam nos bares e por isso não atende o celular. Após isso, Juan vai até a casa da moça para se desculpar por ter deixado ela esperando no restaurante, só que Luísa já está mais pra lá do que pra cá, e por isso convida o cara para relaxar com ela em seu apartamento. Contudo, Juan se recusa, porque ele sabe que é errado dormir com uma garota que está bêbada. Luísa chama o cara de covarde por conta disso, e ele volta e dá um beijão nela para mostrar que aqui tem coragem. Mas infelizmente Jaime chega bem na hora e fica decepcionado ao ver os dois juntos. E logo em seguida, a Agatha também chega lá, e ao ler a mente do Jaime, descobre que o cara é apaixonado por Luísa, e por isso ela faz uma oferta pro cara, dizendo que ele pode ficar com o clone robótico da moça se ajudá-la a capturar Juan. E fica um questionamento, galera, será que um dia existirão robôs como esse do filme que replicam a aparência de uma pessoa real? E eu tenho certeza que se existirem um dia, eles serão usados para, por exemplo, replicar a aparência de alguém famoso, fazendo com que qualquer um que tenha dinheiro possa sair com uma cópia da celebridade que goste. Por mais bizarro que isso possa parecer, sempre tem umas pessoas com alguns parafusos a menos. Inclusive, tem um filme que fala sobre essa questão chamado Jung-E, e já tem um vídeo sobre ele aqui no canal. E da próxima vez, Juan tem que ser mais esperto, tapando seus ouvidos com os dedos ou com outra coisa, para não ser mais vítima dos ataques sonoros de Agatha. Já que estamos falando de super-heróis, ele pode fazer igual o fanático, que usa o capacete de metal para impedir que o professor Xavier leia ou manipule sua mente. Já no dia seguinte, Juan vai até a casa dos seus pais para visitá-los e tenta descobrir a verdade sobre a sua origem. E aí ele questiona se os dois são realmente seus pais biológicos, mas ambos desviam da pergunta e tentam mudar de assunto. Só que Juan conta sobre Agatha, e por isso os dois ficam sem escolhas, e explicam que ele é um extraterrestre, mostrando a nave que ele usou para chegar na Terra. Então o cara nota que tem um botão ao lado da espaçonave, e ao apertá-lo, um holograma de Jan, o pai biológico dele, aparece, e conta que ele veio de um planeta distante chamado Chiton. Contudo, Jan pensa que seu filho teria 3 anos e não 30 quando visse essa mensagem, e por isso ele começa a usar 2 bonecos de meia para explicar que o Almirante Scorba dominou o planeta deles, e que Juan é o único que pode salvá-los, entrando na mesma espaçonave e voltando para casa para acabar com o ditador. No entanto, Juan só quer ter uma vida normal na Terra, e por isso ele se recusa a entrar na nave, mas a mãe do cara quer que ele seja grandioso, e por isso ela cria um uniforme de super-herói com um cobertor super resistente, que ela encontrou dentro da nave. Mas se ela conseguiu cortar e costurar ele, significa que não é tão resistente assim. Sem contar que a Edna dos Incríveis nos ensinou que uniformes não devem ter capas. Então Juan explica que nunca voou antes, e que capas são para heróis que sabem voar. Mas eu acho que o Batman discordaria disso. Portanto, Juan sobe no telhado da oficina do seu pai, e tenta levantar os braços pro alto, como o Superman faz para voar, mas nada acontece. Logo ele pula lá de cima para tentar decolar, mas acaba beijando o chão. Após isso, o cara desiste de voar, e passa por alguns adolescentes. Porém, eles começam a rir, e dizem que ele está usando uma cueca por cima da calça. Juan responde às provocações fazendo um sinal de chifre com a mão, e levita sem nem saber. E aí os jovens correm de medo ao ver a cena. E ao fazer o sinal com a outra mão, o cara começa a voar descontroladamente em alta velocidade. Portanto, Juan vai parar em 2 lugares que ele nunca pisou na vida, porque ele ainda não conseguiu aprender a voar direito. Mas depois de alguns minutos praticando, ele pega o jeito e consegue voltar para casa. Já no dia seguinte, a mãe do cara faz ele esconder o uniforme debaixo da roupa para caso surja alguma emergência. E aí o robô que a Agatha criou bate na porta da casa e finge ser a verdadeira Luísa para enganar Juan e seus pais. Após isso, os dois sobem para conversar a sós, e ele nota que ela está agindo de forma estranha, mas obviamente o cara não suspeita que ela é uma robô. Então a Luísa da Shopee tenta convencê-la a voltar para o seu planeta natal, mas Juan não quer abandoná-la depois do beijão que eles deram ontem. Só que Jaime assume o controle do robô e diz que aquele beijo não significou nada, e que Juan é uma pessoa ruim por ter ficado com a garota que o amigo dele gostava. Portanto, o cara fala que está arrependido, e que antes de beijá-la deveria ter conversado com o Jaime, porque ele é o seu único amigo. Com isso, Jaime se emociona e chora, desistindo de ajudar a Agatha, e ela assume o controle do robô e começa a dar porrada em Juan para tentar levá-lo à força. E aí os pais do cara lhe ajudam a rasgar suas roupas para o uniforme aparecer, mas a Luísa robô dá um socão nele que o faz voar longe. Juan se levanta e vê que a arma do seu pai está logo ao lado, mas ele decide pegar uma frigideira para se defender. Mas obviamente isso não dá certo, e a mãe do cara pega a chinela para bater na robô, a distraindo no processo, e permitindo que Juan conseguisse derrotá-lo usando um pedaço de carne defumada. Agatha fica
furiosa ao ver que seu plano falhou e fala para Jaime que eles precisam sequestrar a Luísa verdadeira para usá-la como isca, mas o cara não aceita ajudá-la. E ao ler a mente dele, Agatha descobre que Jaime enviou uma mensagem de voz para alertar Juan, e por isso ele é preso pelos robôs. E aquela parte da frigideira me lembrou dessa cena do Todo Mundo em Pânico 1, em que essa loira estava sendo perseguida pelo Ghostface e encontrou uma mesa cheia de armas, mas decidiu pegar uma banana para se defender. E uma curiosidade interessante é que Juan apareceu pela primeira vez em 1973 em uma série de quadrinhos espanhóis chamada Super Lopes, que também faz uma paródia do Superman, e dá para notar logo de cara a semelhança entre o personagem dos quadrinhos e o ator que escolheram para o filme. Continuando com a história, os pais do Juan percebem que aquela Luísa é uma robô e perguntam onde estava a verdadeira. E aí o cara liga para a Luísa de carne e osso e ela conta que está em Barcelona. Com isso ele voa até lá para encontrá-la, mentindo que já estava por perto. Só que obviamente ela desconfia disso e pede para ele contar o que está acontecendo. Então Juan conta que tem superpoderes e que parou aquele metrô desgovernado. Ele até mesmo mostra o seu uniforme e se prepara para voar para provar que está falando a verdade. Porém um Batman da terceira idade e um Homem-Aranha mais cheinho do que o normal impedem ele de fazer isso e explicam que Juan precisa da permissão para trabalhar fantasiado nessa área que pertence a eles. E aí chegam também a Hello Kitty versão satânica e esse Bob Esponja para reforçar o time. E Juan tenta explicar que ele não está trabalhando ali. Só que os robôs da Agatha aproveitam que o cara está distraído e sequestram Luísa. Logo Juan recebe outra mensagem da Agatha e sua cabeça começa a doer mais uma vez, fazendo com que ele se irritasse e batesse nos caras fantasiados antes de ir embora do local. Em seguida, Juan chega no escritório da Agatha e encontra seu amigo e sua namorada amarrados. E Jaime pede para ele usar sua supervisão para provar que tem poderes, mas o cara explica que o correto a se falar é supervista, já que supervisão significa supervisionar alguém ou algo, corrigindo inclusive o roteirista desse canal. Então eles tentam avisar Juan que isso é uma armadilha, mas já era tarde demais, e Agatha usa vários alto-falantes para emitir uma frequência sonora que afeta somente Juan. E aí Jaime pede para Luísa tentar motivar o cara para ver se ele consegue superar a vilã por meio da força de vontade, assim como acontece em filmes e animes. Porém ela somente diz que ele é legalzinho, e que bela motivação você deu, hein? Mas felizmente Jaime tem outra ideia e começa a insultar Juan, dizendo que ele é um super-herói do Paraguai. Já Luísa decide participar também e fala que o cara tem um bigodinho de padeiro. Com isso, Juan fica motivado a provar que eles estão errados e corta a parede com a sua visão de caloura, soltando os dois e fugindo direto para a casa de seus pais. E enquanto isso, Agatha não vê eles fugindo porque está ocupada recepcionando seu pai que acabou de chegar na Terra. Portanto, ela garante que conseguiu prender Juan, mas chegando no local, Agatha percebe que o cara fugiu e o pai dela a chama de fracassada, contando que a avó dela nessa mesma idade já tinha conquistado uma galáxia inteira. O cara até extrapola e diz que queria que a Agatha nunca tivesse sido sua filha, e por isso ela fica profundamente magoada e arranca a mangueira do tubo de oxigênio, fazendo com que o cara parasse de respirar aos poucos. Então Agatha lê a mente do seu pai antes dele ir de arrasta pra cima, e o cara mostra que está orgulhoso pelo fato dela ter tomado essa atitude cruel, sendo que provavelmente Juan nem teria descoberto a sua origem se o Almirante Scorba não tivesse enviado sua filha para a Terra para tentar impedir que ele voltasse para o seu planeta natal para detê-los. Isso causa um paradoxo de quando um vilão quer impedir que algo aconteça, mas a tentativa de impedir isso acaba fazendo com que essa coisa se realize. E eu sei que parece meio confuso, mas por exemplo, o Lord Voldemort em Harry Potter tentou eliminar o Harry porque viu numa profecia que o garoto seria o escolhido. Porém, Harry só se tornou o escolhido porque o Voldemort tentou matá-lo e ele sobreviveu. Após isso, Agatha senta na cadeira voadora do velho e assume seu lugar de comando. Mais tarde, Juan tenta queimar seu traje porque não quer mais ser um super-herói, porém o tecido é a prova de fogo. Logo, Agatha chega no local usando um disco voador e aperta um botão que transforma a cadeira do falecido pai dela em um robô gigantesco. Com isso, Juan corre para vestir o traje e enfrenta algumas dificuldades porque o tecido ainda tá quente por conta do fogo, mas era só ter usado o sopro congelante para resolver isso. Só que de qualquer forma ele consegue vestir o traje, e o Sr. Lopes atira no robô algumas vezes, e por isso Agatha começa a sugá-lo com esse aspirador gigante. Juan segura o braço do seu pai para tentar salvá-lo, contudo isso não dá certo e o cara é sugado pelo robô. Então Juan começa a lutar contra a Agatha, mas ele leva vários socos e não consegue causar nenhum dano no robô. E ainda por cima os mesmos adolescentes filmaram a surra inteira, mas após levar um forte golpe, Juan é mandado direto pro estádio do Barcelona, e o Messi se aproxima para vê-lo, mas o cara só rouba a rede do estádio e foge de lá. Logo ele retorna para casa e tenta prender o robô com a rede, mas erra o alvo e acerta sua mãe, fazendo ela ser sugada também. E aí Agatha começa a esmagar o Juan várias vezes usando o pé do robô. Com isso o cara acaba desmaiando, e Agatha saca uma serra giratória para finalizá-lo, mas felizmente Jaime aparece bem na hora e consegue distraí-la por alguns instantes, porém ele é sugado pelo aspirador também. Então Luísa pega a caminhonete do Sr. Lopes e começa a gritar bem alto pedindo socorro, fazendo com que Juan acordasse porque ele pensou que ela estava em perigo. E aí Agatha tenta aspirar a caminhonete, mas o cara arranca o braço do robô e o joga longe. Ele até tenta destruir o cockpit com socos, mas o vidro é resistente demais, e por isso Juan usa seu sopro para congelar o robô, e depois ele derruba dentro da piscina, fazendo com que o sistema elétrico dele fosse totalmente
totalmente danificado. E após os adolescentes terminarem de filmar a luta, os pais do cara e Jaime saem da piscina são e salvos. Alguns dias depois, Juan chega no seu planeta natal com o disco voador que o falecido almirante Scorbo usou para vir para a Terra. Portanto, a Agatha é presa e os pais biológicos do Juan começam a agradecê-lo. Mas quando a câmera gira, vemos que Juan não está lá e que ele mandou aquele cara fantasiado de Homem-Aranha para se passar por ele. Com isso, o Homem-Aranha da Shopee se torna o novo líder do planeta. Só não sei como eles não desconfiaram disso no momento em que ele beijou a mãe do Juan na boca. De volta à Terra, vemos que o cara e a Luísa se casaram e que ele decidiu virar um super-herói chamado Super Lopes, em homenagem ao sobrenome de sua família. Só que a maioria das pessoas não gostam dele porque Juan não é bonito e nem sarado, além de ser atrapalhado e destruir os patrimônios dos outros. Por fim, Luísa e o cara estão em um restaurante e ela reclama que ele vive se atrasando porque está sempre ocupado salvando as pessoas. Então o garçom conta que alguém pagou a conta deles e ao se virar, Juan se depara com um homem misterioso que antes de sumir diz que ele está lhe devendo. Já na cena pós-créditos, vemos o Homem-Aranha do Paraguai entrando em uma nave para tentar voltar para a Terra. Fala galera, você se tornaria um super-herói ou um super-vilão se descobrisse que tem superpoderes? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.